paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz: De onde vêm as guerras e discórdia que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Nós vamos ver Tiago falando aqui, sobre o dever de resistir às paixões, ser submisso a Deus. E ele vai começar dizendo a respeito das guerras e discórdias que há entre o ser humano, que há entre o homem. Quando nós observamos, ele vai fazer uma pergunta de onde vem as guerras e discórdias que há entre vós. E ele diz: será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Nos prazeres da nossa carne, nos nossos desejos carnais. No versículo 2 e o 3 ele diz: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Então, ele está dizendo fala sobre a cobiça, sobre a inveja, sobre brigas, e sobre o pedir, e não receber, porque está pedindo para gastar, nos vossos próprios prazeres. Nós vamos observar que os conflitos, e disputa entre os crentes, eles são sempre prejudiciais. Então, Tiago ele explica que essas discussões resultam de desejos maus que batalham dentro de nós. Queremos mais posses, mais dinheiros, mais posição social, mais reconhecimento. E quando não conseguimos o que queremos, lutamos a fim de alcançá-lo. Ao invés de agarrar agressivamente o que queremos, devemos nos submeter a Deus, pedir que Ele nos ajude e nos livrarmos dos nossos desejos egoístas, e confiar nele, pois é o único que pode nos dar o que realmente precisamos. Muitas das vezes há um conflito, há uma disputa, entre crentes, entre homens, algo que ele é prejudicial, onde nós observamos que todo tipo de guerra, de briga, de matança, de cobiça, e na hora de pedir a Deus, pede para o seu próprio deleite, pede de forma errada, pede para si mesmo, pede de uma forma egoísta. Tiago ele menciona os problemas mais comuns em nossas orações. Não pedir as coisas erradas ou pedir por motivos errados. Te faço uma pergunta: você fala com Deus? Quando você fala, sobre o que fala? Você faz pedidos apenas com a intenção de satisfazer os seus desejos? Você busca a aprovação de Deus para o que já planeja fazer? Colocar seus planos diante de Deus? Suas orações se tornarão poderosas quando você permitir que Deus mude seus desejos, para que correspondam perfeitamente à vontade dele para a sua vida. Quando nós colocamos o reino de Deus, lá em Mateus 6,33, em primeiro lugar, e a sua justiça, quando nós oramos pedindo não para nós mesmos, mas focando, olhando o próximo, olhando o reino de Deus, as coisas acontecem quando nós mudamos. Quando nós acordamos pela manhã, e muitas das vezes há guerras internas,
ela nos quer fazer nós acordarmos pensando no trabalho, pensando nas tarefas que tem que fazer, no que tem que comprar, no que tem que fazer, para onde tem que ir, e você luta contra isso, né? Dizendo que, como falando para Deus que você quer começar o teu dia, mas com a tua mente voltada para Ele, com o teu coração voltado para Ele, adorando Ele, meditando na palavra, exaltando o Senhor, priorizando Ele no dia e não deixando, muitas das vezes, fazendo uma oração pedindo resultado, fazendo uma oração pedindo que consiga algo, que conquiste algo, que receba mais, não que isso seja pecado, mas que nós venhamos compreender a importância de nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Não ser pessoas que estão, muitas das vezes, servindo ao Senhor pelo que Ele pode dar, mas vivendo pela fé, né? Vivendo de uma forma onde nós vamos mudar os nossos desejos, vamos mudar aquilo que nós, a nossa forma até de oração, de pedir, porque quando nós entendemos essa dinâmica do reino, as coisas mudam em nossas vidas. No versículo de número 4, no 13, 4, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade comum da inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Então, não há nada de errado em desejar, né, uma vida prazerosa, né? Deus nos dá boas dádivas, né, e quer que apreciamos. Mas ter amizade com o mundo envolve buscar prazeres, né, ou buscar prazer às custas dos outros, ou às custas da obediência, né, a Deus. O prazer que nos impede de agradar a Deus é pecado. O prazer que vem da rica generosidade de Deus é bom. Então, né, o prazer que ele vai nos impedir de agradar a Deus, ele é pecado, né? Que está roubando tempo é pecado. Mas aquilo que realmente vem de Deus, né, o prazer que vem da rica generosidade de Deus, ele é algo bom, né? Se torna bênção em nossas vidas. No versículo 4 ao 6 ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz: o Espírito que ele fez habita em nós. Tem muito ciúme? Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém se agrada, porém dá graças aos humildes. Então, a cura, né, para o desejo maligno é humildade. Tá? Então, o orgulho ele nos torna egocêntrico e nos leva a concluir que merecemos tudo o que possamos ver, tocar ou imaginar. Ele cria o que? Um apetite ganancioso por coisas, né, muito superiores àquilo que necessitamos. Podemos ser libertos dos nossos desejos egocêntricos, humilhando-nos diante de Deus, percebendo que tudo o que realmente precisamos é de sua aprovação. Quando o Espírito Santo nos enche, vemos que vemos que as atrações sedutoras do mundo, né, são apenas são apenas substitutos insignificantes diante do que Deus fez e nos oferece. Então, quando o Espírito Santo ele nos enche, os prazeres, as coisas mundanas, que, como nós falamos, né, aquilo que nos impede de agradar a Deus, né, o prazer, muitas das vezes, né, na carnal, coisas que são pecados, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, passamos a ter o prazer de que as ricas e generosas bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas, né? Então, o Espírito Santo, ele
ele nos faz, né, vai perder, vem fazendo a gente perdendo a cada dia, santificando, separando nossa vida essas atrações sedutoras do mundo, os desejos do mundo, né? Isso passa a ser substituído por algo que vem de Deus, né? Pelo aquilo que Deus tem para nos oferecer, é o que vai nos mover, é o que vai nos orientar, é o que vai nos tocar, é o que vai fazer a gente se movimentar, seja no qual ambiente for, seja um ambiente profissional, um ambiente de estudo, onde estiver, nós vamos se movimentar por isso, colocando o seu reino em primeiro lugar. Quando vemos no versículo 5, como pensar em ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habita em nós, ele tem ciúme. Então, esse versículo, ele pode significar que por causa de nossa natureza decaída, temos uma tendência, né, a invejar. Tiago não está citando, né, um versículo ou passagem específica, está recapitulando o ensino das Escrituras, né? Então, nós, quando observamos, olhamos, né, para as Escrituras, nós passamos a cada dia a aperfeiçoar a nossa vida em Cristo Jesus. Passamos a olhar para a palavra de Deus, né, passamos a viver de maneira, né, ao qual nós vamos se deixando ser moldado. E o Espírito Santo ele vai movendo, vai transformando a nossa vida. Versículo 6, ele diz, todavia ele nos dá a maior graça, portanto ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, embora Deus e o diabo ele esteja em guerra contínua, não temos que esperar até o final para sabermos quem vencerá. Deus já derrotou Satanás, né? Apocalipse 12, versículo 10, nós vemos. E quando Cristo, né, voltar, o diabo e todos aqueles que ele apoia serão eliminados para sempre, né? Porém, Satanás está aqui e agora e está tentando nos conquistar para a sua causa maligna, né? Com o poder do Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, não tem como resistir às tentações, resistir ao inimigo, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, né? Para que, munido, né, revestido de toda a armadura de Deus, né? Quando observamos aqui no versículo 7 ao versículo 10, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentei, chorei. Que o vosso riso se transforme em lamento e vossas alegrias em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então, Tiago, ele vem falando sobre, né, como nós devemos, o que devemos fazer para se aproximar de Deus, né? Talvez seja uma pergunta de muitos, né? Tiago ele vai mencionar 5 maneiras, né? A primeira maneira que ele menciona aqui é humilhar diante de Deus, né? Submeter-se à sua autoridade e vontade, né? Então comprometa a sua vida com ele e com o seu controle, esteja disposto a segui-lo. Então, esse é o primeiro, é a primeira coisa que o Tiago diz, primeira forma, né, que nós temos, ele menciona a primeira maneira. Segundo, resistir ao diabo. Então, não permita que Satanás, né, o tente e seduza. Então, foge da tentação. Não deixa ele tentar e seduzir. Tentar ele vai, mas seduzir não pode. Terceiro, limpe suas mãos e purifique o seu coração. Isto é, viva uma vida pura. Então, mãos e corações, coração puro e mãos limpas. Seja limpo do pecado, substituindo o seu desejo de pecar pelo desejo de experimentar a pureza de Deus. Então, fugir da aparência do mal, né, e passe a ter o desejo, a desejar as coisas
celestiais, as coisas de Deus, a pureza de Deus. O quarto, sinta tristeza e profundo pesar pelos seus pecados. Né? Não tenha medo de expressar uma profunda tristeza pelo que você fez, seja falar, seja um agir, seja uma atitude errada. Né? Não devemos ter medo, não devemos demonstrar assim, tristeza e expressar um profundo arrependimento, né, do que nós fazemos. E o quinto, ele humilha-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Então, esses são os conselhos de Tiago para cada um de nós, para que nós possamos, né, estar agradando ao Senhor. Humilhar-se perante o Senhor, né, significa reconhecer que o nosso valor vem somente de Deus. Ser humilde envolve apoiarmos, né, em seu poder e em sua direção, e não em seguirmos a nossa própria maneira, né, independente. Embora não mereçamos o favor de Deus, Ele quer nos exaltar e nos dar valor e dignidade, apesar da nossa negligência humana. Então, o Senhor, Ele está sempre pronto a nos atender. À medida que nós nos humilhamos diante do Senhor, nós nos colocamos diante dele e nos humilhamos, Ele sempre estará nos ouvindo. Então, que nós possamos, ficar com essa palavra. Ele diz no versículo 11 e 12: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgais a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julga o próximo? Então, aqui mais um conselho, né, de Tiago, dizendo que não devemos julgar o próximo, né? Devemos resistir a essa paixão, né? Anteriormente, nós falamos sobre a língua, que ela pode incendiar um bosque, falamos que é um membro tão pequeno, mas destrói tanto. Então, como servo do Senhor, como irmãos, não devemos, né, estar falando do próximo, não devemos estar julgando, né, e crer que nós não somos juiz. Né? O juiz é o nosso Senhor, ele virá. Né? Então, aquele que pode salvar e destruir, né? Aquele que tem todo o poder. Então, nós não devemos entrar por esse caminho, mas resistir aos desejos e às paixões e ser submisso a Deus. Então, que nesse dia eu fique com essa palavra. O Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.